meio às montanhas da Colômbia, algo silenciosamente extraordinário repousou por décadas. À primeira vista, parecia apenas uma pedra, mas não era uma pedra qualquer. Era uma esfera, perfeitamente esculpida, lisa, metálica, como se tivesse sido forjada por mãos que conheciam segredos que nós ainda não descobrimos. Por muito tempo, foi ignorada, ridicularizada, esquecida, mas agora, ela voltou ao centro das atenções. Novas análises revelaram indícios perturbadores. Essa esfera pode conter tecnologia que ultrapassa a nossa compreensão atual, ou pior, que nem sequer é deste mundo. Prepare-se, porque a misteriosa esfera de Buga acaba de revelar algo que pode reescrever tudo o que achamos saber sobre o passado da humanidade. Imagine caminhar por uma floresta tropical, cercado pelo som de pássaros, o farfalhar das folhas, quando, de repente, seu olhar é capturado por algo que não deveria estar ali. No coração da cidade de Buga, nos anos 70, moradores tropeçaram, quase literalmente, em uma esfera metálica de aparência anômala. Ela não estava enterrada em uma escavação arqueológica. Não fazia parte de nenhum registro conhecido. Simplesmente estava ali. Intrigados, levaram o objeto até um engenheiro local. E foi aí que o mistério começou a se desenrolar. A esfera emitia sinais eletromagnéticos inexplicáveis. Reagia de maneira estranha à presença de ímãs. E sob a luz solar direta, parecia se mover por vontade própria, como se estivesse viva, ou programada para responder a estímulos que ainda não compreendemos. Não havia parafusos, nenhuma abertura visível, nenhuma marca de fabricação. Apenas uma forma esférica perfeita, carregada de um silêncio que gritava por atenção. Intrigados, os cientistas decidiram ir além da superfície. Utilizaram radiografias, testes de densidade, mapeamento ultrassônico. O que encontraram desafiava não apenas a lógica, mas a própria engenharia moderna. Dentro da esfera, havia 3 núcleos internos, dispostos de maneira perfeitamente simétrica, suspensos no vazio, sem nenhum ponto de apoio visível. Eles pareciam flutuar, em pleno ar, ou pelo menos no que deveria ser um espaço sólido. Para especialistas, isso é algo praticamente inviável, até com as tecnologias atuais, e impensável para os anos 70. Mas o fenômeno não parava por aí. Quando colocada sobre superfícies lisas e planas, a esfera iniciava um movimento suave e aleatório, como se obedecesse a algum tipo de programação invisível. Ela se deslocava sozinha, reagia à luz solar e parecia, literalmente, tomar decisões de movimento. Alguns, céticos, tentaram reduzir tudo a uma simples anomalia geológica, uma coincidência da natureza. Mas hoje, com décadas de avanço científico, as análises mostram algo completamente diferente. Não estamos lidando com uma curiosidade da natureza. Estamos diante de um artefato funcional, com arquitetura interna que desafia os limites da ciência convencional. Em 2024, o caso foi reaberto. Uma equipe internacional, composta por cientistas colombianos e engenheiros alemães, conseguiu acesso à esfera original, esquecida por anos em um instituto local. Agora, com instrumentos de análise jamais imaginados nos anos 70, o enigma seria finalmente confrontado com o que temos de mais avançado. E os resultados foram nada menos que assombrosos. As primeiras leituras detectaram ligas metálicas complexas, cuja composição não corresponde a nenhuma amostra natural da crosta terrestre. A estrutura interna, por sua vez, revelou algo ainda mais desconcertante. Camadas organizadas de cristais autocondutores, capazes de canalizar energia de forma extremamente eficiente. Uma arquitetura surpreendentemente parecida com certas estruturas da computação quântica experimental. E então, veio a descoberta mais enigmática. Um dos núcleos flutuantes emite campos magnéticos pulsantes de forma intermitente. Mas o mais impressionante
Esses pulsos mudam quando expostos a frequências sonoras específicas. Em outras palavras, a esfera responde a sons, às vibrações, a comandos acústicos, como se fosse um dispositivo de ativação sonora, aguardando a frequência certa para ser despertado. Isso não é apenas incomum, isso é tecnologia. E uma tecnologia que não deveria estar ali, no meio de uma floresta, cercada por nada além de vegetação e tempo. Repousava um objeto com comportamentos que ainda hoje nos deixam sem resposta. Diante de tantos comportamentos anômalos e composições impossíveis, uma pergunta se torna inevitável. Quem criou a esfera de Buga? Nenhuma resposta até hoje foi capaz de saciar plenamente a comunidade científica. Mas algumas teorias se destacam e são tão fascinantes quanto inquietantes. A primeira, a esfera seria uma peça de tecnologia extraterrestre deixada na Terra como parte de uma missão antiga, talvez para observação ou até mesmo comunicação. A segunda, o artefato seria vestígio de uma civilização terrestre altamente avançada, que existiu milhares, ou até milhões, de anos antes da história registrada. Uma cultura com domínio sobre energia, simetria e materiais que hoje mal conseguimos sintetizar em laboratório, e que foi apagada pelo tempo ou por algum evento catastrófico. Há ainda uma terceira hipótese, menos comentada, mas igualmente intrigante. A esfera seria uma sonda autônoma, um dado inteligente lançado à superfície da Terra por alguma inteligência remota, com o único objetivo de coletar, analisar e talvez enviar informações. Uma cápsula de vigilância? Um dispositivo dormente à espera de reativação? O que quer que seja, não se parece com nada que pertença ao nosso mundo conhecido. E, surpreendentemente, ou talvez previsivelmente, a grande mídia permaneceu em silêncio. Nenhum especial em horário nobre, nenhuma manchete bombástica, nenhuma investigação jornalística profunda. Por quê? Seria desinteresse? Ou seria conveniente demais manter tudo isso longe dos olhos do grande público? Enquanto isso, um movimento silencioso, porém crescente, tem se formado nos bastidores. Pesquisadores independentes, físicos, arqueólogos alternativos e engenheiros de ponta, trabalhando juntos para reavaliar objetos históricos com novas tecnologias. E entre todos esses artefatos misteriosos, a esfera de Buga ocupa uma posição especial, porque quanto mais ela é estudada, quanto mais sua estrutura é decodificada, mais impossível se torna explicá-la como um fenômeno natural. Ela não foi moldada pelo tempo. Ela não nasceu do acaso. O que faria uma esfera metálica, com um comportamento quase quântico, enterrada em uma floresta colombiana por décadas? Sem inscrição, sem dono, sem contexto, apenas esperando para ser descoberta, como se estivesse exatamente onde deveria estar. A esfera de Buga pode parecer um caso isolado, um enigma perdido em meio à floresta colombiana. Mas a verdade é que ela faz parte de um padrão que se repete pelo mundo. Na Costa Rica, arqueólogos já identificaram mais de 300 esferas de pedra, com tamanhos variados e um nível de precisão geométrica que seria difícil até com máquinas modernas. Na Bósnia e na Sérvia, esferas semelhantes foram encontradas. Algumas com propriedades magnéticas incomuns e superfícies altamente polidas, apesar da idade estimada em milhares de anos. E no coração do deserto do Saara, registros recentes revelam a presença de artefatos semelhantes, enterrados sob camadas de areia e mistério, desafiando qualquer explicação convencional. Não estamos mais falando de um evento isolado, estamos falando de um padrão global. Seria possível que, em algum momento esquecido da história, ou além dela, uma inteligência superior tenha cruzado o planeta, deixando pistas em forma de esferas, fragmentos de um mapa, dispositivos de vigilância ou tecnologias semeadas para despertar nossa curiosidade quando estivéssemos finalmente prontos para compreendê-las.
O caso da esfera de Buga ainda está longe de ser encerrado. Na verdade, talvez ele esteja apenas começando. A cada nova análise, surgem mais perguntas do que respostas. E a ciência, por mais avançada que esteja, parece ainda não ter as ferramentas ou a coragem para desvendar tudo o que esse objeto representa. O que sabemos é que o passado pode ser muito mais profundo e enigmático do que os livros de história nos contam. E talvez, ao explorar esses artefatos esquecidos, nós estejamos, na verdade, desenterrando um espelho do nosso próprio futuro. Se você ficou tão intrigado quanto a gente com esse mistério, inscreva-se no canal agora mesmo e ative o sininho das notificações. Aqui nós exploramos os enigmas mais profundos do universo e do próprio planeta Terra. E me diz aí nos comentários, você acredita que a esfera de Buga é obra humana? Ou estamos diante de uma tecnologia deixada por uma inteligência além da nossa?